Amém. Pessoal, o tema de hoje é saindo da região de tentação. Em discipulados anteriores, nós vimos como Jesus foi tentado, nós vimos também algumas das condições necessárias que tínhamos que ter para que a gente pudesse vencer as batalhas. E hoje eu quero falar especificamente sobre a tentação em si. E a primeira coisa que eu quero que vocês possam entender, que o objetivo desse discipulado é munir vocês, eu também, todos nós, que muitas das vezes chegamos em um determinado momento da nossa vida onde nós não conseguimos romper ao próximo nível e estamos sempre caindo nas tentações. Estamos sendo tentados e não estamos sendo aprovados. E aí nós voltamos a estaca zero novamente. E aí nós começamos a galgar novamente. Somos tentados e reprovados. E aí voltamos. Isso vira um ciclo dentro das nossas vidas. Nós vimos em aulas passadas, em discipulados passados, que de todo um povo que saiu do Egito, somente 2 pessoas entraram na Terra Prometida. O restante, que era mais de 500.000 de pessoas, ficaram e morreram no deserto. Eu quero que você entenda que o deserto, ele é o melhor local que a gente possa estar com a presença do Senhor, mas é o local de escassez. O deserto ele não é um local, em tese, ruim, se a gente for avaliar, porque a presença do Senhor está com a gente. Pior ainda, é aquele que vive uma promessa sem a presença. Você está me entendendo? Porque quando a pessoa ela vive uma promessa sem a presença de Deus, essa pessoa ela já está condenada, talvez, ao inferno, se a presença sair dela. Então, eu quero que você entenda que nós precisamos encarar o deserto como um local onde eu preciso aprender, um local onde eu preciso afiar os meus ouvidos, aguçar os meus ouvidos para ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que realmente Ele espera que nós venhamos a fazer. E aí sim, nós vamos conseguir vencer. Então, o objetivo de hoje é sair desse ambiente onde se torna, muitas das vezes, um ciclo vicioso de pecado e queda, que me impede de ir para o próximo nível. Mas antes de tratarmos esse assunto de fato, eu queria compartilhar algo com vocês. A primeira coisa que eu quero compartilhar é: o Senhor não tenta ninguém. O Senhor, ele não tenta ninguém. E a palavra diz assim em Tiago 1, 13 e 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago, ele está falando o seguinte: olha, Deus, ele não tenta ninguém. Ele não pode ser tentado e ele não tenta ninguém. Mas são os nossos desejos carnais que nos seduzem. Mas eu quero que você entenda que os nossos desejos carnais, eles são aguçados, ou melhor, eles são sugestionados pelo inimigo. E quando ele o faz, e nós cedemos a esse desejo, nós então pecamos. Mas não é o Senhor que te tenta, é o inimigo
que te tenta. É o inimigo que gera uma tentação sobre a sua vida para que você caia, para que você transgrida a lei do Senhor ou a ordem do Senhor. E para que você seja reprovado mediante a uma provação. E aí eu deixei como um tópico lá embaixo. Olha, Deus não tenta ninguém, mas permite que sejamos tentados, para que seja provada a nossa fé. E é por esse motivo que eu quero diferenciar com vocês provação de tentação. O que é provação? Provação é o teste da nossa fé. É a condução ao deserto. E no deserto seremos tentados. Você lembra que em Mateus 4:1, o Espírito de Deus, ele conduz Jesus ao deserto para que Jesus ele fosse tentado? Entenda o que estava acontecendo. O Espírito Santo de Deus, ele conduz Jesus ao local de provação que se chama deserto. E no local de provação, o diabo ele vai tentar. Ele tentou Jesus e vai tentar cada um de nós. Então é no local de escassez, é no local onde as suas forças, elas não conseguem vencer o inimigo. É nesse local que o diabo ele vai soprar no seu ouvido com tentações, para que você seja seduzido pelos desejos da sua carne e para que você caia. Então, provação é um deserto onde o Senhor te coloca. E a tentação é o convite que o diabo faz ao pecado. E fazer com que você desobedeça a lei de Deus. Provação é o deserto, é o local onde você vai ser provado através do tempo, através das adversidades, e a tentação, que muitas das vezes está no deserto, é a região onde o inimigo coloca na sua mente que você não precisa passar por isso, que você deve largar Deus, que você deve desobedecer à lei de Deus, que você deve fazer tudo contrário ao que você aprendeu. Então, são coisas distintas, mas que estão ligadas. Então, para que você seja provado e aprovado, é necessário que você entre num local de adversidade onde você não consiga suportar por um período. E aí, nessa situação, o diabo ele vai soprar nos seus ouvidos para que você largue tudo. E você vai ter que resistir ao diabo. E o diabo, ele vai fugir de você. Tá me entendendo? Eu coloquei uma observação aí para que você possa entender um pouquinho melhor. A tentação, ela só ocorre mediante uma autorização do Senhor para provar a sua fé. Então, o diabo, ele só pode te tentar quando, por um direito do Senhor, por uma liberação do Senhor. E aí sim, ele terá efeito sobre a sua vida. E você precisa resistir a ele. Eu coloquei 2 versículos para que você possa lembrar. Depois leia na sua Bíblia. Jó 2:6, que é onde o Senhor libera ao diabo para tentar Jó, um homem justo, fiel, um homem que seguia princípios. Mas eu quero que você lembre também, Jó foi tentado e quando aprovado, ele recebeu em dobro. Quando aprovado, ele foi restituído em dobro.
Então, toda aprovação que tem o cunho de aprovação trará bênção sobre as nossas vidas. E em Mateus 4, versículo 1, é onde Jesus ele é conduzido ao deserto para ser provado. Mas quando ele é aprovado, quando Jesus ele é aprovado, ele sai do deserto no poder do Espírito. Jesus ele sai num nível maior de unção. Vocês estão me entendendo? Olha para você ver aonde Jesus ele foi provado e aprovado novamente. Na cruz. Ele fala com o Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Se não, faça conforme a tua vontade e não a minha. E aí Jesus ele passa todo um calvário, todo um momento de dor sozinho e morre por morte de cruz. Foi provado. Jesus foi provado e não pecou e não transgrediu a lei de Deus e foi aprovado. E aí ele vem se apresentando como todo-poderoso. Foi-me dado todo o poder nos céus e da terra. Vocês estão me entendendo? Toda aprovação que o Senhor te conduz e você for aprovado, você vai entrar num nível maior de unção. Você vai entrar num nível maior de bênção. Você vai entrar no local da promessa. É assim que funciona a lei de Deus. Porque o que eu estou te apresentando é a lei de Deus. Entendeu? Então, vamos continuar. Vamos continuar nessa situação. E aí eu quero que você entenda como a tentação ela nos alcança. Tem duas formas nas quais a tentação ela nos alcança. A primeira é quando o Espírito te conduz à provação, ao local de provação. É quando o Espírito Santo de Deus, ele te conduz ao deserto. Porque no deserto você vai ser tentado. Quando isso ocorre, o Senhor ele já tem consciência da sua integridade. E ele te permite ser tentado pelo diabo para que você seja aprovado. E foi o que eu falei antes. Quando você é tentado e aprovado por Deus, você vai caminhar num nível maior de unção. Você vai ser abençoado. Você receberá em dobro. Você receberá, igual Jesus fala, 10 vezes, 100 vezes mais. Então, quando o Espírito te conduz ao deserto para ser provado, e você resiste à tentação do diabo, você sem cair, você vai ser aprovado. Sendo aprovado, será habilitado para o próximo nível de unção, para o próximo nível de bênção. Tá bom? Essa é a primeira condição. Agora temos a segunda condição. Nós entramos na tentação por causa das obras da carne. E esse é um problema. Sério. Sério. Porque quando eu entro na tentação por causa dos meus desejos carnais, eu não consigo ser aprovado. Eu vou entrar num ambiente de perdição, num ambiente de tentação, para minha própria condenação e para minha própria queda. E aí eu entro em um ciclo de castigo, em um ciclo de escassez, um ciclo de derrota. Se você for fazer uma análise da sua vida hoje, a aprovação que você tem entrado, você tem sido habilitado para o próximo nível? Ou você tem vivido um ciclo de derrota, de escassez, de angústia, de dor? E isso seja para qualquer área da sua vida. Eu sempre falo, muitas das vezes nós podemos estar nas bênçãos do Senhor
em uma determinada área da nossa vida e estarmos totalmente aprisionados em outra. Podemos estar muito bem em um ambiente familiar. A família vai bem, mas a área financeira não. A área financeira vai de mal a pior. Você está me entendendo? Então, na sua área financeira, é necessário que você entenda como você está lidando com a tentação que o diabo tem imposto sobre a sua vida. Será que você tem resistido à tentação, declarado a lei de Deus, resistido ao diabo, para que você obtenha vitória? Então, vamos para o próximo. Aqui, só para identificar. Sabe essa parte aí que nós entramos na tentação por causa das nossas obras, por causa dos nossos desejos? Tem um versículo que Jesus, ele declara lá no Getsêmani, quando os discípulos, Jesus, ele sai para orar, está perto da hora da morte dele, e ele volta e os discípulos estão dormindo. Ele fala o seguinte: olha, vigiem e orem, ou melhor, acorda e ora, para que vocês não entrem na tentação. Ele está declarando o seguinte: olha, se você não estiver revestido pela sua oração, você mesmo vai entrar na tentação. Porque o espírito ele está pronto, mas a carne ela é fraca. E a carne ela não vai te direcionar para as coisas do espírito. A carne vai te direcionar para o buraco. Acordem e orem para que nós não venhamos a entrar em tentação. E essa tentação, quando nós mesmos entramos nela, ela é uma queda para as nossas vidas. Eu quero que você entenda também uma outra coisa que está descrita em 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. O Senhor livra o justo da tentação. É isso que está declarando. O Senhor, ele não te fará passar por uma tentação que você não consiga suportar. Entretanto, eu vou mostrar o próximo versículo. Aquele que é conduzido pelos seus próprios desejos da carne cairá para a sua própria condenação. Regiane, você quer falar alguma coisa, filha? Não, pastor. Ah, não, é outro que está aqui, o Adriano. Ah, Adriano que está com a mãozinha levantada. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam. O Senhor, ele vai livrar o justo. Mas se estamos caindo nas tentações, o que significa, então? É que algo dentro de nós precisa mudar. E não cheira bem as narinas do Senhor. Para que ele nos livre. Essa é a realidade. Algo na nossa mente precisa mudar para que haja libertação do Senhor em meio às tentações. Quer ver? Vamos para o próximo versículo. O Senhor livra o justo, o castigo os ímpios. Diz assim a palavra que está em 2 Pedro 2,
do versículo 7 ao versículo 9. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias, aqueles justos se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe libertar da tentação os obedientes, os justos, os que se relacionam com Ele. O Senhor sabe libertar. O Senhor, Ele vê e liberta todas essas pessoas. E mantém, mas também o Senhor mantém em castigo, ou melhor, disciplina, corrige os ímpios para o dia do juízo. Eu quero que você entenda melhor em qual contexto se aplica esse versículo, essa passagem. Se formos lá em Gênesis, Abraão ele intercede para Ló, que era sobrinho dele, que vivia em Sodoma e Gomorra. E ele pergunta o seguinte: olha, se lá tiver um justo, 10 justos, o Senhor destruiria Sodoma e Gomorra? O Senhor falou: não destruiria Sodoma e Gomorra. Ele perguntou 100, 200. Ele foi abaixando. Porque Abraão queria que o sobrinho dele, Ló, fosse livre da destruição completa de Sodoma e Gomorra. Por esse motivo, Abraão rogava a Deus. Mas aí, Deus, ele é justiça. E ele quis realmente provar se Ló seria justo. Então, o que o Senhor fez? Enviou 2 anjos a Sodoma e Gomorra. 2 anjos que se mostraram a Ló como indefesos, como machucados, como pessoas que precisavam de um apoio. O que Ló fez? Acolheu aqueles anjos, acolheu aqueles 2 seres. Só que diz a palavra que todo o povo de Sodoma e Gomorra queria que Ló entregasse aqueles 2 homens que estavam com ele, aqueles 2 anjos, para que eles tivessem relações com eles, para que eles cometessem todos os atos de perversidade com aqueles 2 anjos que estavam com Ló. E sabe o que Ló fez? Ló teve uma atitude sacrificial. Ele falou o seguinte: olha, esses 2 homens estão comigo. Não façam nada com eles. Se preciso, eu entrego as minhas filhas para vocês, mas eu não entrego eles. Então, Ló se coloca entre esses homens e os homens sanguinários. Ló tem um ato de justiça. E esse ato de justiça, esse ato de sacrifício, se colocou entre ele e aquela cidade iníqua, fazendo com que Deus convertesse a derrota, a destruição de Ló e sua família em vida. Sabe o que aconteceu? O Senhor permitiu, por causa da atitude de Ló, fazer com que aqueles anjos que estavam com ele cegassem todos que estavam ali, se eu não me engano, que a palavra diz, e retirasse Ló e toda a família dele, sem que eles olhassem para trás. O que eu quero trazer sobre a sua vida hoje? O Senhor, ele vai libertar, retirar das tentações a cada um de nós que começarmos a ter atos de justiça, atos de sacrifício.
ou ele vai manter em uma disciplina, em uma correção, aquele que insistir em manter os seus desejos da carne. Olha que dificuldade. Olha que situação. O povo de Sodoma e Gomorra, por querer sempre manter os seus próprios desejos da carne, foram destruídos. Ló, porque se abdicou, porque foi justo aos olhos do Senhor, foi livre, foi liberto, foi salvo. Então, essa é a primeira chave que eu quero trazer na vida de vocês, para que a gente possa sair desse ambiente de queda. Nós podemos passar para o próximo nível de bênção, de espiritualidade, de promessa do Senhor. Mas para isso eu tenho que vencer a tentação. Jesus venceu a tentação, Jó venceu a tentação, Ló venceu a tentação. Você e eu também podemos vencer, se aplicarmos os princípios. Se fazermos com que essa carne aqui, os desejos dessa nossa carne caiam por terra. Porque o que nos faz pecar, o que nos faz realmente desejar o pecado e cair e ser reprovado nas tentações, são os desejos carnais. E esses, sim, precisam ser subjugados. Esses, sim, precisam ser diminuídos a ponto de não existir dentro de nós. E é um processo. Aí eu deixei só a reflexão lá embaixo. O Senhor livra o justo da tentação. O justo Ló foi livre. Mas aquele que é conduzido pelos próprios desejos da carne cairá para a própria condenação. É esse que fica no deserto. É esse que não consegue entrar na terra prometida e ir para o próximo nível. Eu tenho certeza, amados, que cada um de nós, não tem exceção, não. Cada um de nós vivemos ciclos de pecado. Talvez um em pecados mais, mais danosos e outros em pecados menos danosos. Talvez alguns estão enfurnados em pecados de lascívia, prostituição, idolatria, e outros estão em pecados de falta de fé, falta de confiança no Senhor, falta de perdão. Alguns estão tomados talvez pela avareza, outros estão tomados pelo medo. Mas o que acontece é que cada um de nós precisa vencer a tentação em algum nível espiritual. E precisamos de uns aos outros para vencermos esse inimigo chamado diabo, inimigo das nossas almas, porque ele já perdeu e ele não pode nos deter se estivermos juntos. Então, podemos concluir que somos provados, tentados para passar o primeiro ponto, passar para o próximo nível de unção. Foi o que eu falei lá atrás, a gente só está agora recapitulando. Então, nós somos tentados para passar para o próximo nível de unção, passar para o próximo nível de bênção, passar para o próximo nível de prosperidade, quando somos justos.
e o Senhor nos conduz ao local de provação e tentação para sermos aprovados. Então, só vamos passar para o próximo nível quando o Senhor nos conduz, não quando nós entramos. Porque quando nós entramos é por causa do nosso orgulho, por causa do nosso desejo da carne. Mas quando somos conduzidos pelo Senhor, e ali somos aprovados, estamos habilitados ao próximo nível. Ô, glória quando isso acontece, viu? Ô, glória quando isso acontece. Mas podemos também ser provados, tentados, para expor a nossa carnalidade. E nos manter, então, em disciplina, em correção, em castigo. E nos manter no deserto. Então, são dois pontos às quais a tentação ela vem. Ou para te passar para o próximo nível, ou para te fazer ficar em correção, em castigo, em disciplina, te manter no deserto. Ou é para você entrar na terra prometida, ou é para você ficar no deserto. Ou é para você receber as bênçãos em dobro, ou é para você receber o castigo, a escassez, mais ainda, as perdas, e assim sucessivamente. Eu quero que cada um de vocês consigam identificar na vida de vocês o que está acontecendo, qual que é a região, talvez, de deserto que você não consegue sair, e o porquê você não consegue sair dessa região. Porque você está num ambiente de provação e não consegue ser aprovado por Deus. Porque dentro da sua mente, não, você não tem a justiça, você não pensa como Jesus, você não age como Jesus. Não há justiça suficiente dentro de você para poder ser aprovado, porque os desejos da carne estão tomando conta. Aí eu coloquei como reflexão lá embaixo. Os desejos da carne nos mantêm no deserto e não nos habilita a entrar na terra prometida. Essa é a realidade. Se vivemos constantemente um deserto, porque o deserto ele tem período. Mas se esse deserto se torna eterno na nossa vida, quer dizer que estamos sendo provados, e o Senhor está nos reprovando, porque a carne ela toma conta. Então, precisamos acabar com o ciclo que nos faz cair no pecado. Essa é a realidade. E como vamos vencer os desejos da carne, que nos impede de resistirmos à tentação? Essa é a reflexão que eu quero começar a trazer sobre a sua vida. De fato, precisamos acabar com esse ciclo de queda. Precisamos. Não podemos mais ser induzidos pelo nosso inimigo, pelo diabo, e cairmos na sedução dele. Não podemos acreditar mais nas mentiras dele, porque a cada dia que a gente acredita nas mentiras dele e botamos em prática, o pecado nos leva para um buraco mais fundo ainda. E eu quero que você agora entenda, você e eu precisamos vencer os desejos da carne e resistir o diabo. Porque o que a palavra declara? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos vencer os desejos da carne e resistir à tentação.
Eu quero que você entenda, olha o seguinte, olha, eu preciso vencer os desejos da carne, que é o primeiro ponto, não dá para ver o mouse aí, e depois resistir à tentação. Eu grifei, submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Você só consegue resistir à tentação se você se submeter ao processo de Deus. E aí sim, após se submeter ao processo de Deus, você encontra forças para resistir ao diabo e vencer a tentação. E aí o diabo vai fugir de você. Tá bom? Vamos para o próximo. Eu deixei, então, agora alguns pontos que vai nos auxiliar a sair desse ambiente de derrota, a sair desse ambiente de queda diária, onde não somos aprovados no deserto, aonde a tentação ela bate na porta e nós cedemos à tentação. Eu queria só, talvez, trazer exemplos práticos para que cada um de nós possamos entender esse contexto da tentação. Imagine só, o que é tentação para uma pessoa que às vezes talvez ela não consiga sair da pornografia? Sabe o que é? A pessoa ela entra num ambiente de tristeza, um ambiente de angústia. E aí o diabo sopra no ouvido dela, olha, vai lá para redes, vai lá para web e vai consumir material pornográfico. E aí a pessoa ela ouve essa sugestão e ela cai num ciclo de vício de pornografia. Essa é uma tentação. Vamos pegar uma outra tentação? Vamos pegar uma tentação agora na área financeira. A pessoa, ela está com dificuldade em pagar as contas, por exemplo. E aí, por causa dessa dificuldade de pagar as contas, ela coloca no coração dela uma justiça própria e uma responsabilidade própria de fazer as coisas. E aí o medo entra no coração, porque ocorreu uma falta de confiança no Senhor. Se o medo entrar no coração, já declarou falta de confiança no Senhor. E aí o diabo ele tem a legalidade de entrar na vida dessa pessoa e fazer com que ela comece a passar por perdas financeiras. Na área da, da financeira, existem outras também. Vamos pegar aqui a avareza. É aquela pessoa que ela quer tanto dinheiro que ela começa a acumular o dinheiro e não coloca o dinheiro para fazer o propósito de Deus. Ajudar o órfão e a viúva, cumprir princípios de dízimos e ofertas. Ela não ajuda os pobres, ou o pobre, ela não ajuda o próximo. E aí a avareza, ela toma tanto conta da vida dela, que quando chega a aprovação dela aplicar o princípio de Deus em uma determinada situação, ela segura o dinheiro e não deixa o dinheiro trabalhar, não deixa o recurso que Deus deu para ela para que possa abençoar pessoas e vidas também. E porque não houve esse fluxo de misericórdia, a pessoa ela também não consegue passar para o próximo nível de prosperidade financeira. São muitos os casos de tentação. Olha só para você, a própria contenda em si. A pessoa ela recebe uma fofoca, e aí ela sente desejo, o diabo faz com que ela sinta desejo de repassar essa fofoca para o próximo. E aí ela transgride o mandamento do Senhor.
E aí, quando ela transgride o mandamento do Senhor, ela é desaprovada. Entenda que a aprovação, sabe o que que é? É você ter que aplicar um princípio de Deus e você não fazer. Seja um princípio de não pecar, como também um princípio de fazer, de cumprir mandamentos. Eu devia ter colocado nos slides, mas acabou que eu me esqueci. Mas fica aqui registrado. A tentação, ela vem com o objetivo de fazer com que você transgrida a lei de Deus, a ordem do Senhor. Fazer com que você deixe de cumprir princípios que são importantíssimos para que você passe para o próximo nível espiritual. Tá bom? Se tá claro aí, vai colocando no chat. Tá bom, pessoal? Quero que vocês façam uma interação. Vou dar um tempinho agora para vocês colocarem no chat. Se está tudo tranquilo. E se tiver alguma pergunta, coloca lá no chat também. Se ficou algo que não ficou claro, eu quero que vocês coloquem no chat agora. Por quê? Porque nós vamos entrar aqui em alguns critérios específicos. Podem interagir aí agora. Estou esperando, hein, povo? Certinho? Vamos continuar, então? Vamos lá. Então, o que é necessário para que eu venha resistir à tentação e não mais... Opa, está errado ali. E não cair mais? O que é necessário? Eu coloquei só 3 tópicos, porque a gente já falou muitos em alguns discipulados atrás. Eu coloquei aqui o primeiro, se arrepender e pedir perdão a Deus. Isso é importantíssimo. O arrependimento é aquela palavra grega que fala que é metanoia. Não é simplesmente eu ficar com o meu coração chateado, triste, porque eu pequei, não. Isso não é arrependimento. Isso é culpa. Sabe aquela sensação de quando você comete um pecado e aí bate aquela tristeza? Isso é culpa, não é arrependimento. Arrependimento é diferente. Arrependimento é eu mudar a conduta. É se eu passava para o caminho A, eu vou passar para o caminho B. Se eu agia de uma forma, eu vou agir de outra. Entendeu? Isso é arrependimento. Se eu pecava, eu vou deixar de pecar. Mas, de fato, e aquele que está preso no ciclo do pecado? E aquele que não consegue vencer a tentação? Como que ele vai se arrepender? Porque o que acontece e o que nos impede de passar para o próximo nível é o fato de estarmos presos nesse ciclo do pecado. Então, nós precisamos combater com outras armas. E essas armas vão fazer com que a gente consiga se arrepender, consiga se desvencilhar de um pensamento que nos levava cativo ao pecado, para que essa mente ela seja agora entregue ao Senhor. A gente vai ver aí nos próximos pontos. Qual que é o segundo passo? Confessar os pecados uns aos outros para serem libertos e receber a oração do justo, que é poderosa e eficaz.
Está lá em Tiago 5,16. Pessoal, vocês não têm noção de como é importante fazer esse confessar daquilo que está oculto. Porque isso vai trazer cura, libertação para a vida daquele que precisa. Tá bom? A gente vai tratar esse ponto também mais à frente. E o terceiro é agir com obras de justiça. Eu até coloquei entre parênteses, sacrifício, é uma atitude sacrificial, para que haja remissão. Sabe o que é remissão? É tirar a pena. É fazer com que a pena ela não seja mais, não precise mais cumprir a pena que nós íamos passar. Sabe o que é isso? É mover a balança de justiça de Deus a seu favor. E eu quero que você entenda nesse ponto 3. O Senhor, ele perdoa os seus pecados. Fato. Quando o Senhor, ele perdoa os seus pecados, você está habilitado à salvação. Mas ainda sobre você, há uma pena material nesse plano, no mundo natural, porque eu e você, quando plantamos coisas más, nós vamos colher o quê? Hein? Aquilo que eu planto, eu também tenho que colher. Essa é a regra dos céus. E o que tem acontecido é que muitas pessoas têm plantado sementes ruins, pedem perdão a Deus e querem receber colheitas boas. Pessoas que plantam avareza, plantam incredulidade, plantam todo tipo de obra da carne e quer colher paz, alegria, gozo, prosperidade. Não tem como. Essa semente, ela não vai fazer com que você consiga colher coisas boas. Então, você precisa entender. Se você quer colher coisas boas, você vai ter que também plantar sementes boas. Se você quer plantar paz, se você quer colher paz, alegria, prosperidade, você vai ter que fazer princípios bíblicos, cumprir princípios bíblicos que vão plantar sementes no mundo espiritual para que você possa colher isso. E aí sim vai haver uma remissão. O que é remissão? É fazer com que você não pague mais pela pena que você estava pagando. Eu quero que você entenda da seguinte forma. Vamos dizer que você tem um campo para plantar. E durante muito tempo, você vem plantando problema. Você vem plantando as obras da carne. Correto? E parte desse plano, desse campo, dessa terra, já está plantada com essas ervas daninhas. Então, para que você consiga colher coisas boas, você vai ter que arrancar essas sementes ruins que você fez e começar a plantar sementes boas. Porque daqui a algum tempo, você vai colher aquilo que você espera. Não vai ser do dia para a noite. Entendeu? Tá claro aí? Coloca o joinha aí, manda o joinha, coloca um amém, para que a gente possa entender isso. Tá bom? Ótimo. Esses 3 passos, eles são
importantíssimos para que a gente consiga sair do ambiente de tentação, vencer o ambiente de tentação e começar a ser habilitado para o ambiente de promessa. Se eu não passar por esses 3 passos, eu não conseguirei. Então, vamos lá. Primeiro ponto, arrepender e pedir perdão. Você quer se arrepender? Você quer aprender a se arrepender? A primeira vereda se chama vereda da humilhação. O que é humilhar? É jejuar. É retirar as coisas que a carne agrada. É fazer com que os seus desejos da carne sejam subjugados. É eu não mais alimentar a carne e os desejos dela. Se você quer se arrepender, você começa tirando a alimentação da carne, porque a carne ela é muito forte para o pecado. Ela é fraca para as coisas do Espírito. Ela é fraca para vencer a tentação. Ela é fraca para vencer a tentação. Mas ela é muito forte para poder pecar. Então você precisa abater a sua carne. Porque só quando você abater a sua carne, você vai conseguir ter consciência de fazer o arrependimento, que é converter, que é fazer diferente. É deixar de praticar o pecado. É deixar de fazer com que a sua carne ela te conduza. É deixar de permitir que a carne ela te direcione. Entendeu? Então, ótimo. Quando você entende que é necessário fazer o jejum, a retirada das coisas que agradam a carne, é você agora que precisa fazer no seu caderno um cronograma onde você vai jejuar toda semana, aonde você vai sair das redes sociais, aonde você vai identificar quais são as áreas de carne, quais são os desejos da sua carne que estão te dominando, e você vai subjugá-los. Entendendo esse primeiro ponto, quando você se humilhar diariamente, semanalmente, você vai estar mais próximo de um arrependimento genuíno. Segundo ponto, fazer inimizade com o mundo. Você já viu aquela passagem que fala... Oh, veio na mente, fugiu agora. Fugir da aparência do mal? É isso aí. É romper com os laços de pessoas e lugares que te afastam de Deus. Se você está se envolvendo com coisas que minam a sua fé e te tiram da presença do Senhor, pare imediatamente. Porque isso vai te impedir de realmente se arrepender. Tem amizades que você tem que cortar, deletar da sua agenda. Tem pessoas que você tem que tirar das suas redes sociais. É uma escolha sua. Você precisa tomar isso. Olha, essa pessoa está me conduzindo ao fundo do buraco. Essa pessoa, ela não mais precisa estar na minha vida. Então, eu não quero mais estar com essa pessoa. Eu vou e tiro essa pessoa da minha vida. Eu tiro esses lugares da minha vida. E aí você vai estar mais próximo de se arrepender. Outro tópico, encher a mente com os princípios de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu não falei que lá em cima que a palavra metanoia é fazer diferente? É ter uma conduta diferente? Se aquele que não se aquele que está no deserto e é reprovado no deserto porque ele não aplica os princípios do Senhor, então ele precisa começar a aplicar os princípios. Vamos dizer, aquele que
está com escassez financeira, porque não ajuda o órfão, a viúva, não ajuda o pobre. Então, ele precisa, não é ofertante, não é dizimista. Então, ele precisa converter toda essa obra de tentação que o diabo pega ele dia após dia, que o diabo sugere para ele, para que ele não cumpra, e ele precisa agora entrar com a lei do Senhor, dos princípios do Senhor, e começar a encher a mente dele com os princípios do Senhor, para que ele possa acreditar, a ponto de, em algum momento, começar a praticá-los como verdade. Eu quero que você entenda que não é simplesmente você fazer algo porque eu estou te direcionando a fazer, não. A palavra do Senhor, ela já tem princípios. E você tem que fazer porque os princípios estão ali. E você tem fé que isso é necessário. Depois, se vocês quiserem, se vocês acharem por bem, nós vamos tratar cada ponto específico de quedas de tentação, de tentações que nos levam à queda. Você está me entendendo? Em determinadas áreas, área familiar, área financeira, área profissional, área ministerial, área social. Quais são essas áreas que estão fazendo com que eu me mantenha cativo no deserto? Aonde o diabo faz com que eu caia e eu não consiga passar para o próximo nível. Certo? Só se vocês quiserem. É vocês que pontuam aí. Aí a gente começa a trabalhar, em vez de trabalhar de forma genérica, igual nós estamos trabalhando aqui, nós vamos trabalhar de forma pontual, em cada especificidade de tentação e queda. Tá bom? Então, esse último ponto é: eu preciso decorar passagens bíblicas. Vocês sabem quais são as passagens bíblicas que você precisa ter na sua mente para que você cumpra o princípio de Deus que hoje você está caindo? Que hoje você não está conseguindo vencer na tentação? Você conhece as passagens bíblicas, os versículos bíblicos, os princípios bíblicos que te garantem que você é livre do pecado? Você conhece os princípios bíblicos que você precisa executar para ser aprovado? Se você não conhece os princípios bíblicos que você precisa ter na sua mente para que você seja aprovado no mundo espiritual e passe para o próximo nível, quer dizer que você está combatendo a tentação com nada, sem arma nenhuma. Essa é a realidade. Porque se você vai diante de uma tentação sem a palavra do Senhor, sem saber na sua mente, não é debaixo do braço, não. Não é uma Bíblia debaixo do braço, não, viu? Se você vai por uma região de provação, onde você vai ser tentado, e a palavra do Senhor e o princípio bíblico não está fresco na sua mente, você vai para cair. Você vai para ser derrubado. Entendeu? E não é só decorar, não, viu? É decorar, declarar diariamente e refletir essa palavra que vai te trazer vida e libertação. Esses 3 pontos, eles são muito importantes para que você possa se arrepender e pedir perdão a Deus e ser perdoado. Bom, vamos para o próximo. Segundo, confessar os pecados uns aos outros. A palavra diz assim, Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.
Quero que vocês entendam nessa passagem. Quem perdoa pecados é Jesus. Mas se você quer ser curado, liberto, você vai ter que trazer aquilo que está lá na escuridão, o pecado que está lá na escuridão, o pecado que ninguém conhece de você, para clara, para que você seja livre desse pecado. Porque o Senhor, ele não trabalha na escuridão, o Senhor trabalha na luz. E por esse motivo, o Senhor, ele deixou este ensinamento. Então, se hoje você tem dificuldade de vencer algum pecado, sabe o que é preciso? É preciso que você procure os pastores, procure pessoas de confiança no ministério, para que você seja acompanhado. Você não precisa e nem deve contar das suas limitações, dos seus pecados para qualquer pessoa. Porque talvez essa pessoa não vai conseguir te ajudar. E talvez pode ser uma pessoa perigosa e danosa e ainda te trazer mais dores, mais tristezas. Então, o certo é você compartilhar a sua dificuldade com pessoas que são maduras e serão aptas a te aconselhar. E como declara essa palavra? Orar por você. Porque a oração do justo é poderosa e eficaz para trazer cura nas suas feridas, para trazer libertação. E você será liberto. Nesse ponto, eu já quero deixar aqui aberto para todos vocês que estão aqui e todos aqueles que vierem assistir esse discipulado no momento posterior. Procurem eu, a pastora Fabiana, o pastor Maicon, para que a gente possa marcar uma conversa. E aí, nessa conversa, você tem que ser o mais transparente possível, o mais sincero possível, e se abrir em relação aos seus pecados, e se abrir em relação às quedas que você não consegue mais vencer, para que você possa ser curado e sair delas. É interessante, pessoal, porque o que eu tenho visto, às vezes, são pessoas que ocultam pecados e, às vezes, por anos. Às vezes a pessoa nem está pecando mais, mas está oculto. Ela ocultou, ela não quis abrir o pecado dela do passado. E aí, em algum momento, quando essa pessoa ela enfraquece, ela cai novamente. E aí, a segunda queda é pior, porque entra mais 7 demônios, como diz a palavra. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Confessar os pecados é muito importante. Só que para que você entenda, tem um avivamento que ocorreu na Coreia, que começou a partir de um diácono, em meio de uma reunião com vários e várias pessoas da igreja. Ele levanta, declara um pecado dele e pede perdão. E aí, sabe o que aconteceu? Um outro levanta, declara o pecado dele e pede perdão. E aí outro vai e levanta, declara o pecado dele e pede perdão. E o outro vai e levanta, declara o pecado dele e pede perdão. E aí, quando foi ver, toda a igreja estava declarando o pecado deles. Estavam pedindo perdão uns aos outros e orando uns aos outros. Sabe o que aconteceu? A presença do Senhor e um avivamento ocorreu naquela igreja. E aí isso varreu toda a Coreia do Norte com um avivamento. Sabia que na Coreia do Norte as 3 maiores igrejas do mundo estão lá? Vamos continuar. Olha para você ver. Então, coloquei 2 pontos específicos. Confessar também é uma humilhação.
pois tira a vergonha que estava oculta e traz para a luz. Tira das trevas e coloca na luz. É uma humilhação que às vezes nós precisamos passar. E toda vez que você resiste a essa humilhação, você também está resistindo a uma cura, a uma libertação que você pode passar. E o segundo ponto, a oração dos justos auxiliam na libertação daqueles que não conseguem sair do pecado. E toda vez que você se humilhar, se expor, e um justo orar por você, saiba, você será curado e liberto. E aí o ciclo do pecado para. Bom, já falei e vou reforçar. Se você quiser conversar para que haja para trazer das trevas para a luz pecados, adversidades, dificuldades, estamos aqui para poder te ajudar com esse processo, tá bom? E você será liberto. Por fim, o terceiro e último ponto, para nós encerrarmos o discipulado de hoje, é agir com obras de justiça, em sacrifício, para que haja remissão e a pena não seja mais cobrada. Alguém já ouviu falar daquela passagem de Daniel, aonde uma mão escreve na parede de um rei mau? Pesaste, foste e encontraste em falta. A pastora Fabiana que falou aqui, mene, tekel, facinho. Pesaste, foste e encontrado em falta. Não tem justiça. Não há justiça nas suas atitudes. E por isso você perderá o reino. Foi isso que aconteceu. O Senhor, ele pesa as nossas ações. Então, eu e você precisamos fazer com que a balança do Senhor ela comece a tender ao nosso favor em justiça. Para que o dano do pecado, o dano da nossa má plantação, das sementes ruins que nós plantamos, para que o dano das quedas em meio às tentações, ele não seja mais requerido de nós. Porque nós começamos a agir com justiça. E a justiça que nós praticamos no mundo espiritual, ela vai sobrepor as nossas obras de irresponsabilidade, as nossas obras de desobediência, as nossas obras de queda no mundo espiritual. Essa é a regra. Você quer ser abençoado por Deus? Peça perdão e você vai ser perdoado para a sua salvação. Confesse para que você não caia mais no pecado. Agora, é necessário agir com obras de justiça para que haja uma remissão e a balança ela venha agora a atender ao seu favor. E aí sim, é essa pessoa que sai do buraco e entra para o reinado. É essa pessoa que sai do local de tristeza, na casa da solidão, na casa da tristeza, e vem para o local de alegria. E vem para o local de prosperidade. E vem para a terra prometida. Essas 3 etapas, elas são importantíssimas para você ser abençoado.
E aí, o que que é agir com obras de justiça? Eu deixei alguns pontos aqui para a gente encerrar. Cumprir princípios referentes à tentação que você não consegue vencer. Cada caso é um caso. Se a pessoa ela tem um problema na área financeira, então ela tem que cumprir e mudar a mentalidade dela em relação à área financeira. Quais são os princípios que regem a área financeira? A pessoa precisa estudar e buscar isso. Ah, eu tenho problemas familiares. Toda a minha família cai em alcoolismo. Toda a minha família cai em um divórcio. Toda a minha família cai em vícios. Então, peraí. Eu preciso agora ter obras de justiça relacionadas à área da família. Vamos ver de novo. Aí eu tenho um problema na minha área profissional. Eu não consigo me relacionar com as pessoas na área profissional. Peraí, aonde você está errando como ser testemunha do Senhor? Quais são os princípios que você está deixando de cumprir? Esses princípios eles vão ser aplicados, cada um na sua necessidade, ou cada um para aquilo que quer conquistar. Vocês estão me entendendo? Beleza. Próximo ponto. Só para deixar claro. Busque primeiramente os princípios de relacionamento e amar a Deus acima de todas as coisas. Coloque esses princípios acima de tudo, tá bom? Porque não tem nada melhor do que um relacionamento de intimidade com o Senhor que vai fazer com que a sua mente mude. Porque o que às vezes eu percebo é que muitas pessoas estão muito envolvidas com uma área determinada, seja ela familiar, seja ela financeira, seja ela uma libertação específica, para que ela seja livre daquela dor. Mas no final das contas, quando a pessoa ela obtém aquilo que ela quer, ela esquece do Senhor, entendeu? Dê prioridade para os princípios de relacionamento. Segundo ponto, perdoar as dívidas, como Jesus perdoou. Ver a parábola do servo que não perdoou. Sabe aquele servo aonde o Senhor perdoou a dívida dele? E aí ele não perdoou a dívida do outro servo dele? Sabe o que aconteceu? O Senhor, ele impediu que esse servo ele ficasse livre. Ele foi preso novamente. Então, quando eu não consigo usar de misericórdia com o próximo, eu também não sou habilitado a sair do cativeiro. Tá bom? Terceiro ponto, restituir quem foi enganado. Zaqueu, ele declara, quando Jesus foi na casa dele, eu restituirei 4 vezes mais todos aqueles que eu defraudei e doarei metade de tudo que eu tenho. Sabe o que ele declara para o Senhor? O dinheiro ele não me governa mais. A minha maldade que eu tinha para poder simplesmente acumular o dinheiro, ela saiu. Eu agora, todo mundo que eu defraudei, eu agora vou devolver 4 vezes mais. O coração dele saiu do dinheiro e foi para o Senhor. Então, se você machucou uma pessoa, isso aqui foi só um exemplo, Zaqueu. Mas existem outros casos. Talvez você mentiu e prejudicou uma pessoa. Talvez você maltratou uma pessoa, causou dano numa pessoa. É sua responsabilidade restituir. O perdão é bom,
É necessário. Pedir perdão é bom, mas restituir se traz justiça. Restituir faz com que a balança comece a pesar para o seu lado, tá bom? Depois que Zaqueu toma essa atitude, o Senhor fala, nessa casa entrou salvação. Ajudar o órfão e uma viúva. Você ajuda o seu próximo. Reflexão, viu? E ajudar os pobres. Reflexão. São vários princípios que poderiam ser colocados aqui, mas o tempo não permite. Tá bom? Eu quero só que você entenda e reflita como está sendo a sua conduta. E se você quer ou não fazer atos de justiça, obras de justiça, obra que faz com que você se apresente como Cristo, misericordioso, bondoso para com o próximo, para que você consiga obter a misericórdia do Senhor. Tá bom? Se submeta ao processo, para que não seja mantido no deserto. Essa é a reflexão que eu quero deixar sobre a sua vida. A decisão é sua, se você vai querer manter no deserto. Porque há uma promessa, há um local de prosperidade, há um local de paz, há um local de alegria, há um local onde o medo não te alcança, há um local onde as tristezas, elas batem na porta, mas elas vão embora, elas não se mantêm. Mas é você que vai decidir se você vai entrar nesse local ou se você vai manter no deserto. Amém, pessoal? Eu quero saber se há alguma pergunta. Eu vou até parar a gravação aqui agora, tá bom?